Olá, tudo bem? Eu hoje vou fazer esse vídeo, gravar esse vídeo para esposos, como eu já falei há uns dias atrás no Facebook. E eu quero confessar para você que eu não fiquei nem um pouco à vontade quando eu aceitei o desafio de gravar para esposos. O meu nome é Cristina Tavares e eu sou coach para esposas. A minha missão é atender esposas e casais, na verdade, e fazer com que eles possam ter mais amor, mais respeito, mais companheirismo, mais amizade no casamento e que as esposas possam se sentir mais seguras. E hoje eu vou falar para você sobre vários aspectos, aliás, vou falar sobre 3 só, porque eu não quero que esse vídeo fique um vídeo muito longo, sobre 3 aspectos que podem ajudar, 3 elementos que podem ajudar que você tenha uma melhor comunicação com a sua esposa, que o relacionamento de vocês seja melhor ainda. E você vai me ver de vez em quando olhando o papelzinho aqui, porque eu fiz um roteiro e eu não quero me perder nessa conversa que nós vamos ter, para que o vídeo não fique muito longo e assim não seja produtivo, né? Eu tenho aprendido que os homens gostam de coisas bem objetivas, linguagem objetiva, tenho conversado isso com as esposas, e eu até quero dizer para você que eu me considero sua amiga. Meio abusada dizer isso, né? Mas me considero, sabe por quê? Meu nome é Cristina Tavares, eu tenho um canal no YouTube, se você olhar lá tem outras, né, com esse mesmo nome, mas se você procurar Cristina, que é coach para esposas, você vai me encontrar lá e você pode dar uma olhadinha lá, você vai ver os vídeos. Veja os vídeos que eu gravo para as esposas e você veja se eu não sou sua amiga. Eu sou amiga dos esposos e das esposas do casal. Então não existe culpa do casal quando é a culpa só da esposa, culpa do marido. Vamos sair da culpa e vamos pensar em fazer com que o nosso casamento ele seja um casamento melhor ainda do que ele já foi até hoje. Não é? Existem problemas sérios, claro, existem casamentos com problemas seríssimos, e eu quero dizer para você que o programa que eu coloquei lá no YouTube, no Facebook, Todo Casamento Pode Dar Certo, esse programa é um programa que visa orientar as pessoas hoje muito mais através de vídeos, da internet, mesmo que essas pessoas não cheguem até mim, porque o meu objetivo é que as esposas, principalmente, mas que os casais aprendam como ter um relacionamento melhor ainda. Aqueles que estão num relacionamento desgastado, num casamento que já acabou, que está em vias de acabar, eu quero dizer que acredito também que no seu caso, todo casamento pode dar certo. E são coisas simples, e não tem coisas revolucionárias para falar para você. Aliás, eu tenho sim uma coisa revolucionária que eu já falei para as esposas, e você pode ver lá no meu canal, né? Um segredo, uma dica de ouro para poder melhorar a comunicação, um segredo que pode até salvar casamentos. Mas isso eu falei para as esposas. Se você quiser dar uma espiadinha lá, não posso te proibir, né? Mas isso sim foi revolucionário, inclusive na minha vida. Foi sobre a maneira como os maridos interpretam o respeito. E como o respeito é importante para vocês nas mínimas coisas. Isso foi maravilhoso para a minha vida. Eu sou terapeuta familiar há mais de 18 anos. Agora me formei em coach há 2 anos atrás. Uso técnicas de coach para falar, e quando tem alguma esposa para atender no consultório, no momento tenho só 2 esposas, não tenho vontade de atender muita gente no consultório, porque estou dando prioridade a esse trabalho de vídeo, mas o objetivo principal desse trabalho, tem uma buzininha aí, né? Espero que não seja aqui. O objetivo principal desse trabalho é orientar, é lembrar, na verdade, e trazer algumas dicas que são importantes para aquelas esposas que são mais novas, para aqueles casais que são mais jovens, para que eles não venham cometer os mesmos erros que as pessoas que têm mais tempo de casado cometeram, e não precisem passar por um processo desnecessário, não é isso? Então, eu vou dar uma olhadinha no meu papel agora, para eu não me perder aqui. Então, eu quero falar para você hoje de 3 elementos que são muito importantes para o nosso casamento. Quero lembrar você hoje isso, tá, esposo? Tenha paciência comigo, estou tentando ser objetivo, ok? Então, a primeira coisa, eu chamei de pare o mundo que eu quero descer. Por que eu chamei esse primeiro elemento, para o mundo que eu quero descer? Tem até uma música, né, antiga que fala sobre isso. Nós estamos, você sabe, num momento, né, nossa realidade hoje é uma realidade em que nós temos muitas tarefas,
E muitas vezes o maior inimigo de um relacionamento, dos relacionamentos em geral e muito mais dos relacionamentos entre casais, é a falta do tempo necessário para se cultivar uma amizade. Porque casamento sem amizade não existe. Existe talvez um arranjo lá que se chama casamento, mas casamento de verdade, nesse casamento que é de verdade, existe amizade. Então, como vai haver amizade se não há tempo para conversar, não há tempo para discordar, não há tempo até para uma briguinha, uma discussãozinha, porque nós não somos iguais, são duas pessoas diferentes que estão ali num relacionamento, que estão bem intencionados, querendo que ele seja cada vez melhor. Nós precisamos arranjar tempo. Eu hoje estou falando com o esposo, então eu digo para você, esposo, arranje um tempo, nem que seja semanalmente, para que você esteja sozinho com a sua esposa. Você não precisa gastar muito para isso, você pode sair com ela para comer até uma pipoca, só vocês dois. Ah, mas isso é muito difícil. Nós temos muitas tarefas, nós dois trabalhamos muito, a vida está muito cara com essa crise no país. Eu estou falando de um assunto muito mais importante do que a crise do país, estou falando da vida do seu casamento, da vida real do seu casamento. E eu sei que você vai se virar e vai arranjar um horário, e ela também vai arranjar um horário, se vocês quiserem realmente que o casamento permaneça bom como já está, melhore mais ainda, ou saia de problemas graves. Porque eu acredito, e eu falo isso no programa lá no YouTube, no Facebook, eu falo o seguinte, o nome do programa não é que eu tenha um programa que é o presente no Facebook nem no YouTube, mas eu criei um programa que se chama Todo Casamento Pode Dar Certo. E é pensando nesse título que eu faço meus vídeos, para que eu possa passar essas orientações, lembrar, muito mais lembrar do que passar orientações, e também ensinar algumas coisas para os casais mais jovens. Então, a amizade precisa de tempo, casamento precisa de amizade. O elemento número 1, pare o mundo que eu quero descer. Para o que você está fazendo. Dá um jeito, vão sair só vocês dois. Ah, mas os filhos não vão? Não, os filhos estão proibidos de ir nesse encontro aí. Aí é só o casal, tá? Só o casal que vai estar lá conversando, alinhando, dando aquele feedback. Quantas vezes a gente pensa assim, nós esposas pensamos assim, ah, se ele me amasse, ele entenderia que isso que ele está fazendo está me machucando, está me magoando. Não, não tem nada desse negócio, se me amasse, se me respeitasse. Não, nada disso, nós precisamos falar. Nós precisamos falar, porque existem coisas que o outro, por mais que nos conheça, não entende que está nos magoando, que está nos chateando. E muitos casais acabam caindo na rotina de um tem uma reação desagradável, o outro tem outro, outro tem outro, tem outro. Isso, na verdade, é uma imaturidade, né? Aqui entre nós. É uma imaturidade nossa. Mas nós precisamos, então, pensar no relacionamento. Nós nos preparamos para tudo na vida. E muitas pessoas acham que para casar não precisa se preparar emocionalmente. Precisa sim. Até eu tenho um slogan que eu criei que eu digo assim, casar não é como respirar. Casar se aprende. Manter casamento se aprende. Às vezes nós aprendemos com nossos próprios erros, né? Isso também é bom porque precisamos ter a nossa vivência, mas existem erros que nós não precisamos cometer. Então, nós podemos aprender certas coisas, existem muitos casais também, graças a Deus, que se preparam para o casamento, cujo casamento caminha bem, porque se prepararam, tiveram bons mentores, né, pastores, padres, pessoas amigas, pessoas da família, que eles ouviram. Então, além da experiência que é indispensável que a gente tem em nosso próprio casamento, é muito importante que a gente se prepare. E um dos objetivos, aliás, o maior objetivo dos meus vídeos é que não haja desnecessariamente algum tipo de sofrimento para o casal. Então, esse é o primeiro item, temos que ter tempo para conversar. O segundo item aqui que eu quero falar para você, desculpa, é o seguinte, minha mulher foge do sexo. Mas eu tinha que falar sobre isso, tinha que falar, porque eu sei o quanto o sexo é importante para o casal, o quanto o sexo é importante para a mulher, o quanto o sexo é importante para o marido. Então, muitas vezes, a abordagem do casal, do marido,
por mais que ele ame sua esposa, por mais que ele a respeite, por mais que ele seja carinhoso, muitas vezes toda aproximação física, quando ele dá um abraço, quando ele chega perto, visa o ato sexual. Isso faz a mulher se retrair, porque a mulher gosta de carinho também fora do ato sexual, e o homem também gosta. Mas parece que se cria ali a palavra sumiu aqui, um código de quando um vai encostar no outro, será sempre para sexo. E nem sempre a mulher está pronta para sexo, você sabe disso, não é? Então eu quero te lembrar que o sexo no casamento, que é o que eu estou falando aqui, o assunto que eu estou tratando, ele, com certeza você sabe disso, não é novidade para você. O sexo não começa no quarto, no momento do ato sexual. O sexo não começa ali para a mulher. A mulher, nós somos muito mais emocionais. Então, se houver algum desgaste no relacionamento, a mulher não vai estar com vontade de ter relacionamento sexual, por mais que ela ame seu marido, por mais que ela deseje estar junto dele, mas aquilo precisa ser tratado antes. Então, por que eu estou falando sobre isso? Porque o sexo é muito importante no casamento, o sexo é abençoado por Deus no casamento, e porque alguns maridos ficam magoados, ofendidos, porque eles não entendem essa rejeição da esposa, e muitas vezes a esposa também não explica por quê. Tá vendo como a gente voltou lá para o item 1, para o elemento 1, a questão da amizade, da conversa, não é? E nós temos ainda um ponto positivo que é maravilhoso, determinante, que é Deus criou o casamento, Ele se importa com o casamento. Então, se você é cristão, se você não é cristão, você fique sabendo que se você quiser que o seu casamento seja um casamento tranquilo, com paz, com amor, você tem um aliado, e esse aliado se chama Yahvé. Yahvé é o nome de Deus, e Ele está muito interessado no seu casamento. Então, eu sou cristã, né? E não estou falando que você precisa fazer tudo que eu faço igual, né? Claro que seria excelente para a sua vida, é excelente para a sua vida, né? Ser cristão, não há nada melhor. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte: se você fizer as coisas do jeito de Deus, mesmo ainda que você não seja cristão, seu casamento vai ser abençoado. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus é a Bíblia. Se você estudar a Bíblia lá e procurar lá tudo que se refere a casamento, você vai ver que se você executar aquilo ali, você vai ter um resultado surpreendente no seu casamento, sendo cristão ou não. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Isso também é um versículo da Bíblia. Então, quero falar para você sobre essa questão do sexo. Lembre-se sempre, o sexo para a mulher está ligado diretamente às emoções. Para o homem, a questão é mais física. Não que ele não seja sensível, que ele não tenha emoções, que ele não queira fazer sexo com a sua esposa porque ela é a sua esposa. Não é isso que eu estou falando, tá? Eu estou falando que a mulher leva... Isso aí é mais profundo na mulher, essa questão emocional. Então, mais uma vez, o sexo, mais um item que será, vamos dizer, prejudicado no seu casamento, se não houver aquele momento da conversa, da amizade. Porque quando tudo está bem no seu casamento, a sua esposa vai corresponder bem quando você se aproxima dela, ou quando ela mesma se aproxima de você, que não há nenhuma lei que faça com que a mulher não possa se aproximar do seu marido desejando um ato sexual. Mas precisamos nos lembrar desses detalhes pequenos, porém muito importantes. Precisa haver um diálogo, precisa haver uma unidade, uma amizade, para que os itens mais importantes do casamento, esses elementos que são importantes, comunicação, sexo importantíssimo no casamento, eles possam fluir, e aí você não dê ocasião para que o seu casamento tenha problemas desnecessários. E existe um terceiro tópico que eu quero falar com você. Quando você diz assim, parece que eu falo grego, eu estou falando uma coisa e ela está entendendo outra. E isso existe uma abordagem muito interessante de um autor que eu falo muito nele, e não vendo o livro dele, tá, gente? Deixa eu ver onde que eu coloquei o livro dele. Coloquei aqui. Dr. Emerson Engerix. Eu já mostrei esse livro para esposas, eu não sei se vai dar para você entender direitinho. É Amor e Respeito o nome do livro. Amor, tudo o que ela mais deseja,
e respeito tudo que ele mais precisa. Esse autor, ele é um autor cristão, ele fala o seguinte: nós mulheres não entendemos o que o respeito significa exatamente para o homem. E os homens também não entendem tão profundamente como deveriam entender essa questão do amor, como é importante para a mulher. Então, são amor e respeito, quem não sabe, né? Todo casamento precisa de amor e respeito, todos nós sabemos disso. Mas ele traz ali um ponto assim maravilhoso que se refere ao versículo que diz que o Senhor diz que os homens devem amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e que a esposa deve se submeter ao marido como se submete ao Senhor. E isso é motivo de muito alvoroço entre as mulheres, inclusive as mulheres cristãs, sobre essa questão de submissão. Mas o que ele chama a atenção, ele é um doutor, Emerson Egerix, o nome dele. Essa editora é a editora Mundo Cristão, para quem quiser adquirir o livro. O que ele chama a atenção ali é que ele, como conselheiro familiar, e ele é um doutor em relações familiares, ele não, com todo esse estudo que ele fez, com todo o doutorado dele lá em Michigan, nos Estados Unidos, ele se preparou muito, é uma pessoa muito bem capacitada, ele não aprendeu o que Deus resolveu mostrar para ele depois do doutorado. Você veja a ironia, né? As coisas que Deus faz com a gente assim para mostrar a sabedoria dele, que realmente é magnífica. Ele aprendeu, quando ele aconselhava as mulheres, ele ficava muito chateado com os maridos, porque ele falou: por que essa mulher se sente tão triste, não recebe o amor que ela poderia receber? Mas ele não conseguia, ele ficava frustrado, porque ele não conseguia ajudar aquelas esposas. E nem quando conversava com os maridos, conseguia ajudar os maridos. Mas nesse versículo que eu citei para você, que a mulher deve amar o esposo e o esposo deve... A mulher deve respeitar o esposo e o esposo deve amar a esposa, né? São toda a ordem que o Senhor dá, com certeza tem um objetivo, tem uma fundamentação, que é a fundamentação master, porque é o dono do universo que está falando. Então, ele descobriu depois que ele acabou o doutorado, não foi no doutorado, foi numa palavra rema que ele recebeu enquanto ele estava lendo a palavra, né? Tem a palavra logos, que é a própria Bíblia, ele lia essa palavra logos e o Senhor mostrou para ele, foi mostrando no espírito dele, que nós mulheres não entendíamos o que era o respeito para o homem, que nós cometíamos alguns erros, não só as mulheres, né? Claro, os homens também cometem, mas que esse erro era um erro que realmente fazia toda a diferença. Não ligo para o super carros parais que está passando aqui agora não, presta atenção em mim. Então o que acontece? Ele escreveu esse livro fantástico, Amor e Respeito. Esse livro foi uma revolução. Eu considero uma revolução. Eu já tinha vários anos como terapeuta familiar, vários anos como casada e respeitava o meu marido, considerava assim, mas muitas coisas eu não entendia a respeito disso. Então ele fala sobre respeito, eu já expliquei muito para as esposas, se você quiser ver, você vai achar lá um vídeo no YouTube, mas ele tocou num ponto muito importante, o ponto da comunicação, que a gente também sabe muito sobre isso, né? Não é novidade, como essa palavra rema que ele recebeu sobre o respeito para o homem, mas que nós, muitas vezes, nós esquecemos disso, não levamos em conta e faz diferença no casamento, sim. Que é a questão de como o homem se comunica e como a mulher se comunica. A mulher se comunica de uma forma mais emocional. Então, muitas vezes a sua esposa está lá fazendo um drama, né? Nós somos um pouco dramáticas, né? Vamos concordar aqui. E eu vou concordar com as esposas, você vai só ouvir, não vai rir de nós, ok? Então, nós às vezes ficamos, aí quando a gente está sentindo alguma coisa, aborrecido com alguma coisa, a gente dá uma volta, explica. Quando a gente quer contar uma coisa, a gente, né, sempre tem mais palavras para dizer, coloca as emoções. E os homens são mais objetivos. Então, eu quero pedir a você uma coisa. Tenha paciência com a sua esposa, quando ela começar a contar uma coisa, dê aquelas voltas todas. E você, quando precisar se comunicar com ela, né, isso ela já foi orientada também nos vídeos, se ela quiser vê-la no YouTube, você quando for se comunicar com ela, procure um momento em que ela possa realmente estar te ouvindo. Aí voltamos lá para o primeiro tópico, né, do tempo que o casal precisa para conversar. Muitas vezes a gente conversa naquela hora que a gente lembra daquele assunto, porque é um assunto importante para a gente como casal, e a gente conversa
de qualquer jeito, porque não tem tempo e se passar vai ser pior. Mas, olha, não funciona. Não funciona. Porque se ela estiver cansada, você vai ouvir, tá bom, pode deixar. Eu sei, talvez ela nem esteja te escutando. Não é assim que acontece. E outra coisa, tenha paciência quando ela se explica um pouco mais, não é? E existem coisas pequenas, aí eu já estou até entrando num quarto elemento que eu não tinha pensado em falar, mas estou me lembrando agora, coisas pequenas que são importantes. Me perdi um pouquinho aqui, me desculpe. Coisas pequenas, detalhes que são importantes, que precisam ser ditos naquela hora, mas que você precisa conseguir um espaço, mesmo naquele dia, mesmo sem ser aquele dia da semana que vocês vão sair. Isso, era isso que eu queria dizer. Mesmo sem ser, vamos ali. Na hora que ela está vendo televisão, talvez ela esteja vendo um filme que ela gosta de ver, né? Espero que ela não esteja vendo novela, né? Porque não tem acrescentado nada. Mas um filme que ela gosta de ver, talvez você esteja vendo um filme também quando ela chega, quando você está vendo futebol também não funciona, não é verdade? Então, quando a mulher gosta muito também de ficar um tempinho sozinha, porque às vezes você chega do trabalho, ela chegou primeiro do trabalho, se ela trabalha fora, ou ela já fez as tarefas de casa lá com as crianças, ou mesmo se não tiver filhos, e ela também está cansada. Então, às vezes coincide de quando ela começou a relaxar e ficar no cantinho dela, às vezes fazendo uma unha, ou às vezes vendo televisão, às vezes nem está prestando atenção na televisão, mas está só esparecendo, é a hora que você chega do trabalho. E aí você quer conversar sobre coisas importantes no momento que ela também está cansada. Não é? Então, existe essa questão de vocês procurarem o horário bom para conversar, para comunicação. Ok? Então, são esses 4 elementos, esse quarto que eu falei agora há pouco, né? Puxa a pessoa para o lado no momento que seja legal, tá? E sem interferência de ninguém. Se naquele dia não dá para conversar, anota. Anota, se dá para você deixar para daqui a pouco, um pouquinho. Outra coisa que eu queria falar também é a questão de coisas pequenas que você sabe que a sua esposa não gosta. Falei sobre isso num vídeo para as esposas. Coisas pequenas. Então, às vezes você faz uma brincadeira com um filho, ou você fala uma coisa que você percebe que ela não gosta, mas como aquilo é muito pequeno, aquilo nem chega a gerar uma discussão, você continua com aquele posicionamento, com aquela brincadeirinha, né? E aquela brincadeira não está ajudando nada no casamento. Então, é uma bobagem isso? Não, infelizmente não é uma bobagem. Então, eu aprendi com o Dr. Emerson e tenho ensinado para as esposas sobre a questão do respeito, muito nesse aspecto também. O que nós fazemos, que não são coisas grandes e desrespeitosas, porque eu nunca achei que estava desrespeitando meu marido, mesmo que eu estivesse, mas quais são as coisas pequenas que atrapalham o seu casamento? Tanto a esposa com o marido, quanto o marido com a esposa. Então, se eu sei que uma certa atitude ou uma certa brincadeira que eu faço, uma certa coisa que eu falo, que é pequeno, desagrada meu marido, para que eu vou fazer? Não é? Às vezes nós queremos imprimir um humor numa coisa que é importante para o outro. Para a gente é uma brincadeira, mas para o outro é importante, mesmo que não seja tão importante, o acúmulo de coisas que desagradam, e aí, olha, vai cair lá no sexo. Vai cair lá na falta de vontade de estar sozinho, de conversar. Por quê? Porque a gente não tomou cuidado com esses pequenos detalhes. E eu vou te contar um pouquinho do que o Dr. Emerson falou sobre comunicação, e ele disse assim, que nós devemos imaginar como se nós, tanto o marido quanto a esposa e a esposa, devemos imaginar como se nós estivéssemos, essa é uma metáfora que ele usou, ele nem usou a questão do mar que eu vou falar aqui, mas eu achei que ilustrava melhor, então eu vou falar assim para você. Como se nós fôssemos mergulhadores e que nós tivéssemos aquela máscara, tudo aquilo que a gente precisa para estar no fundo do mar, mas que o nosso tanque de oxigênio fosse, nós tivéssemos o nosso tanque de oxigênio e tal, e morássemos ali embaixo. Tá? Parece uma maluquice, mas dá uma boa visualização pra gente. E quando eu faço alguma coisa que o meu marido não gosta, é como se eu estivesse pisando na mangueira de ar dele. E aí o que acontece?
o ar não circula, quer dizer, a comunicação favorável não vai circular, não vai fazer um efeito bom no meu relacionamento. Quando meu marido faz isso também comigo, quando ele não presta atenção em coisas pequenas que ele pode evitar e que me aborrece, é como se ele estivesse pisando na minha mangueira de ar. Então ele chama isso de... Ele diz que esse comportamento faz com que acione um círculo, chamado círculo, não é vicioso não, ele usa outro termo, eu me esqueci agora do termo que ele usa. Então, ele diz que isso faz com que desencadeie problemas no casamento sem a menor necessidade. A gente sabe que isso é verdade, né? Eu queria deixar, então, te lembrar essas coisas, te dizer que eu sou sua amiga, tá? Amigo. E que lá no YouTube a gente tem esses vídeos para as esposas. Se você quiser comentar esse vídeo, quiser mandar uma mensagem para mim por WhatsApp 2299-843-7010, eu vou ter o maior prazer, esposo, de ouvir, de ler o que você escreveu e quem sabe gravar outro vídeo. Eu creio que eu terei que gravar mais uns 2 vídeos, mas não tenho certeza. Preciso da orientação de vocês, porque falar para esposas é muito mais fácil que falar para maridos, e eu não quero realmente falar de coisas que não interessam para vocês, né? Eu procurei esses 3 elementos, acabamos falando de 4, mas eu creio que foram interessantes. Então, um abraço grande para você, tá bom? E se você gostar desse vídeo, você clica aí para poder mais pessoas, nesse dedinho aí, nessa mãozinha, para que mais pessoas possam ter acesso a esse vídeo, ele possa circular mais. Se você quer receber vídeos, você se inscreva no nosso canal. Em algum lugar aí embaixo tem escrito inscreva-se, e tem um sininho também. Se você bater no sininho, se você clicar no sininho, além de você receber, de vez em quando você vai receber todo o vídeo que eu postar, você vai receber sobre casamento, você vai ser avisado, ok? Um abraço grande para você. Eu espero realmente que esse vídeo possa ter ajudado alguma coisa para você entender um pouquinho das mulheres, né? Um pouquinho mais das esposas. Nós não somos muito fáceis de entender mesmo, né? E quero te dizer outra coisa. Em Isaías 56:1, eu recebi essa palavra muitos anos atrás a respeito do meu relacionamento com o meu esposo. E o Senhor diz assim: mantende o juízo e a justiça, alguma coisa assim, não me lembro exatamente o que dizer, porque o que diz lá exatamente, porque a minha salvação está perto, e eu estava orando pelo meu casamento. Então vamos fazer a nossa parte, né? Eu tenho certeza absoluta que esse versículo não está fora de contexto. Lá está falando de Israel, do povo de Israel, nós que somos filhos de Deus, como a gente deve proceder na nossa vida, mas eu estava orando pelo meu casamento quando eu recebi essa palavra, e foi uma palavra rema para mim, e eu creio que é uma palavra rema para você. Mantenha a justiça, mantenha o juízo, faça a sua parte, porque Deus vai socorrer o seu casamento se ele estiver precisando de socorro, ok? E outra coisa que o Senhor me disse, eu orei muito antes de gravar esse vídeo, e eu perguntei: Senhor, o que o Senhor quer que eu fale para os esposos? E ele me disse uma frase: diga que eu os amo. Ele é lindo, né? Porque ele ama os esposos, ele ama as esposas, mas ele quer que eu diga para você que ele te ama, ele se importa com o seu casamento, e ele quer que você seja sábio mais ainda do que você tem sido, que você dê segurança à sua esposa, que você desenvolva a amizade com a sua esposa, a comunicação, e que vocês possam viver o casamento que foi criado por ele da maneira mais plena possível aqui na Terra. Um abraço para você e até o próximo vídeo.